Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre a minha posição nesse cenário atual, visto que o Bitcoin tende a fazer agora uma correção, ou um movimento final de alta. Então, fica até o final que eu vou mostrar também os movimentos de ciclo baseado, tá, nesse gráfico aqui, desse carinha aqui, Bitcoin, certo? Então, primeiro eu quero falar sobre a finalização das minhas pools de liquidez, ou pelo menos as pools mães e as de maior peso, tá? E como que eu estou alocado nesse momento, certo? Então, vamos lá. Veja que aqui é o total hoje, certo? Sem as taxas, certo? Veja que o que eu investi nesse, né? Investi aqui, certo? Da minha carteira foi em torno de 3.481 dólares. Aqui o quanto que eu consegui de rendimento coletado, né, que foi 347 dólares. E o que eu ainda não coletei, por vista mais ou menos de 30 dólares. Caso eu tivesse apenas investido em Bitcoin desde que eu comecei, eu teria 4.703 dólares. Então, ver que se eu somar aqui o que eu tenho hoje com o não coletado, que é em torno de 30 dólares, a minha carteira ganha para eu tivesse apenas de Bitcoin. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Estou numa posição um pouco mais defensiva. Eu então fechei a maioria das posições, vou mostrar isso para vocês, tá? Então, eu coloquei aqui um gráfico de alocação de acordo com o setor, com pool de liquidez, ativos e caixa. Então, como eu estou nesse momento? Eu estou em 63% caixa, ou seja, desses 5 mil aqui que eu tenho, eu estou alocado apenas não, 63% estou em caixa, com 3.287 dólares. Estou aqui com apenas 300 dólares em pools. Veja que as pool mães que eu falei para vocês, fechem, aliás, criem pool mães e a partir dessas pools vocês vão criando outras pools. Então, o que eu fiz, né? Eu fechei as pools e permaneci com as pools criadas a partir de taxa, certo? Outra coisa que eu fiz também, tá? A alocação dos meus ativos que não sejam Bitcoin, tá? Estão aqui, certo? Estou por volta de 1.300 e 300 dólares, em torno de 26%. Então, veja que aqui eu estou com alguns ativos bacanas, como, por exemplo, caixa. Aqui ele tem a alocação dos ativos e também caixa e a divisão dos ativos também. Então, tenho por volta de 300 dólares em BNB, 400 quase 800 dólares em Ethereum, 300 e um pouco mais de 300 dólares em Matic e um pouquinho de Bitcoin, tá? Eu comprei um pouquinho de Bitcoin para não ficar com essa carteira zerada, estava de fato me incomodando não ter Bitcoin nessa carteira. Então, qual será as minhas perspectivas dos próximas movimentações dessa carteira? Eu vou mostrar que vai ser mais comprar Bitcoin do que criar pool de liquidez. Eu vou mostrar o porquê, tá? Então, veja que aqui eu estou com uma posição pequena, apenas de 3% em Bitcoin, o que estava me incomodando. Então, eu comecei a comprar um pouquinho de Bitcoin, beleza? O porquê que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou começar aqui pelo índice ganância e medo, tá? Então, se a gente colocar aqui em 3 meses, por exemplo, veja que a gente está saindo de ganância agora. Veja que o interessante é a gente começar a fazer pool de liquidez, ou comprar Bitcoin, ou comprar algumas criptomoedas, é quando todo mundo está com medo, tá? É nessa faixa vermelha. Então, nessa faixa vermelha aqui, é interessante a gente criar pools de liquidez, tá? Uma pool mãe ali bacana, e você vai criando novas pools em cima disso, em cima das taxas, e além disso também comprando um pouquinho de Bitcoin. Então, quando o preço vai lá para essa faixa aqui de ganância, você realiza um pouco, tá? Então, é nesse movimento que eu vou seguir a partir de agora, ok? Veja quem está em medo, já começamos a ficar em medo, é um ponto observar por quê. Veja, estamos em ganância, veja que o movimento é medo, extremo medo, depois vamos para medo, ganância. Depois de ganância vem medo, aí depois de ganância, extremo medo, e assim vai o ciclo. Extremo medo compra, medo continua comprando, segura. Ganância, temos que vender. Veja que mesma posição vem para
medo depois volta ganância. Então, veja, acabamos de sair de ganância. Então, o interessante aqui é o que eu fiz agora. O que eu fiz foi fechar minhas pools de liquidez, vender parte de alguns ativos que eu tinha e formar caixa. Então, estou alocado em 63 por caixa, porque caso tenha uma correção grande no preço do Bitcoin, a gente vai ter caixa para comprar. Porque eu tenho agora uma expectativa que o Bitcoin faça esse movimento de baixo aqui, ó, como tem essa sombrinha aqui. Não sei se está dando para ver aí, mas a minha perspectiva é que ele repita esse movimento aqui de baixa de torno de 23%, ó, 23%, ou seja, tenhamos mais uma baixa de 22 a 23%. Aí assim eu vou comprar um pouquinho de Bitcoin aqui, tá? Não vou fazer pool de liquidez nesse momento, porque eu ainda considero que estamos aí como se fosse num topo, tá? Um topo local. Então, caso o Bitcoin venha para cá, seria interessante pegar um pouco de Bitcoin aqui, visando pegar uma valorização até próximo dos 35, 30 e poucos dólares, pegando aí uns 50% de valorização em cima do Bitcoin, tá? Então, é isso que eu pretendo fazer. Quero mostrar também minhas pools, tá? Então, vamos lá. Vou conectar aqui minha carteira para você ver a minha alocação. Veja que eu só vou estar aqui em alguns shitcoins, tá? Aqui, inclusive essas shitcoins, muitas delas já saíram de faixa. Eu deixei a shitcoin lá com um Ethereum, duas posições. Veja aqui, ó, GMX Ethereum, comprei, fiz essa alocação a partir de taxas de um pool mãe, comprei um pouquinho, gerei um pouquinho de taxa aqui, saiu de faixa, porém não vale a pena fechar essa pool, tá? Veja que talvez seja interessante permanecer, né, posicionado nisso daqui, tá? Link era uma posição que eu queria comprar. Eu acredito que quando eu comprei e montei essa pool de liquidez, eu fiz um vídeo. Então, pretendo arrastar para o longo prazo, para o próximo ciclo do Bitcoin. Link Ethereum. E essa última aqui que eu ganhei com airdrop, tá? Então eu montei aqui uma pool de liquidez. Eu tinha 100 ARB, 100 AR, né, B, que é da rede Arbitrum, o token nativo, e coloquei aqui em torno de 7 dólares. Aí ele se valorizou, então eu tenho mais o SDT e aqui consegui até um pouquinho mais de taxa, melhor do que só segurar esse token, tá? Lembrando que eu ganhei muito mais ARB. Eu ganhei muito mais ARB, vendi parte e fiquei um pouquinho disso aqui para ir gerando taxa, tá? Então, talvez no longo prazo isso aqui se multiplicar por 10, por exemplo, a gente ter aí uns $1.000, né? Então seria bacana, além da gente ter gerado uma taxazinha aqui. Então minha posição é essa, tá? Fechei também as posições na rede da Polygon, na Matic, certo? E outra coisa que eu quero mostrar também é onde estamos no ciclo, tá? Porque, veja, eu mostrei para vocês aqui que a minha perspectiva é que o preço do Bitcoin volte aqui por volta de 24 a 25 mil dólares. E uma perspectiva de uma alta próxima aqui, ó, de 50%. Pode ser que isso não aconteça, tá? E o Bitcoin fique lateralizando nessa faixa aqui, ó. Apenas nessa faixa aqui, tá? Por que isso, tá? Veja que se a gente comparar aqui com a repetição de ciclo, esse ciclo repete o ciclo de 2019. Então, a mesma coisa ele está dizendo aqui, ó. Estamos aqui em 27 mil dólares, 27.500 dólares, e ele está dizendo, ó, o preço tende a corrigir até por volta de 24. Caso ele chegue de fato em 24 e depois dê um salto, uma valorização explosiva para 38 mil dólares, é uma valorização bacana. Então vale a pena se expor um pouco mais em Bitcoin aqui. É o que eu vou fazer com essa carteira, tá? Então eu vou pegar esse meu caixa, tá? Aqui, e vou repartir ele em 3 compras, tá? A primeira compra vai ser, vou comprar em 26 mil, 26.200 dólares aqui nessa primeira posição. Vou marcar aqui, ó. Vou marcar aqui, primeira compra, 26.200. Eu vou botar completo aqui, ó, para sinalizar a primeira compra.
Segunda compra eu vou comprar aqui, ó, em 25 mil, 25.700, 25.100 vai ser a minha segunda compra. Pronto, aí vou ficar com mais um caixazinho. Caso, né, ele tenha uma correção grande, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Eu vou comprar aqui, ó. Eu botei o errado. Deixa eu ajeitar aqui. Eu vou pretender comprar. Eita, de novo. Tem que ser a média de 111, tá? Então, eu vou pretender comprar aqui nessa faixa, tá? Pronto, minha segunda compra vai ser por próximo daqui. Então, o Bitcoin tende a valorizar, fazer um movimento aqui corretivo da baixa e depois vir para essa faixa dessa região aqui, dessa média laranjinha, talvez um pouco abaixo. Então, nos 25 mil dólares, eu devo comprar um pouquinho, tá? Visando, né? Pegar talvez uma última valorização do preço, até o preço vir para essa faixa aqui, quando ele encontra essa média verde. Eu já mostrei em outros vídeos como funciona esse PI Cycle aqui, tá? Então, se você ver aqui o último ciclo, né, ele pegou, né, essa EMA 350 vezes 2. Então, é sim possível que isso aconteça, até a gente ter aí um movimento corretivo até por volta aqui de outubro. Então, a partir de outubro, eu volto a fazer push de liquidez, tá? Então, é isso. Nesse primeiro momento, eu vou proteger o capital que eu consegui aqui, tá? 5 mil dólares é um capital bacana para mim. Então, pretendo, pretendo protegê-lo, tá? Então, é isso. Feito essas duas análises, vamos agora para o ciclo halving do Bitcoin. Veja que cada coisinha dessa aqui, ela mostra uma era do ciclo. E esse ponto aqui é o ponto zero, ou seja, o momento do halving. Então veja que no momento do halving, pós-halving, sempre tem uma alta meteórica aqui do Bitcoin. E antes a gente tem ciclos de movimentação dentro do grande ciclo. Então veja, em verde é o ciclo 2017. Então ele saiu aqui ó, de 500 dias antes do halving, fez um movimento de alta e um movimento corretivo. Mesma coisa, aliás, o movimento pós 2017, né, que esse verde aqui é 2019. Antes de 2017 é esse laranjinha. Então, veja que ele fez ondas, né, de continuidade. Então, ele era uma alta mais homogênea. Né? Então, se a gente for uma alta mais homogênea, tudo indica que essa nossa era de 2023, que é vermelhão aqui, ó, ele vai ter uma correçãozinha a partir de agora. Então, se ele seguir com a correção a partir de agora até ali 300 dias antes do halving, tudo indica que essa alta, até pós-halving, pode ser uma alta homogênea semelhante à alta anterior a 2017. Agora, se ele fizer mais uma alta meteórica aqui, tudo vai indicar que ele vai fazer uma correção contínua até meados ali de 150 dias pré-halving, que dá mais ou menos em outubro, tá? Então, seria isso daqui, ó. Deixa só eu fazer isso aqui. O halving está previsto para 12 de abril. Então, ele faria... Se ele vir subir aqui, ó, provavelmente ele deve voltar para cá. Certo? Para cá ou um pouquinho mais para baixo. Certo? Depois desse movimento de alta. Caso ele corrija a partir daqui, tá? De fato, como o ciclo de 2017, antes de 2017, o que é que pode acontecer, tá? É que ele faça esse movimento até aqui, ó, próximo do último fundo aqui, e isso com bom tempo, tá? Até meados ali de junho, faça um novo movimento aqui e ele começa a fazer ondas homogêneas. Então, é interessante, né, ficar comprando nessas faixas aqui. Se a gente observar aqui, ó, 2017, o que é que ele fazia, né? Ele fazia, ó, fez uma alta, agora ele corrige até essa média lá no G, que é de 111 dias. Então, se ele fizer isso, o legal é que a gente vai pegar ondas ali um pouco mais homogêneas. Então, esse preço vai tender a ficar mais lateral, porém ele não vai ter uma correção grande aqui, ó. Porque, veja, se o preço for lá para cima e corrigir até aqui, depois vai ter uma queda aí de 50%. Então, seria legal de já termos uma correção, como eu estou prevendo aqui, certo?
uma correçãozinha aqui, fica devagarinho aqui, depois mais uma alta devagar e formando ali topos, né, um pouquinho mais altos, fundos mais altos também devagar, né, e aí a gente vai fazendo isso daí, e é legal porque a gente vai comprando aos poucos, tá, fazendo Dollar Cost Average, o DCA, melhor do que ficar em pulls, tá, porque aí a gente pega movimentos de alta, vende um pouquinho no topo, tá, ali de Bitcoin, compra na baixa, e vai ficar esse movimento bacana. Então é isso, tá? Para a gente finalizar, vou mostrar aqui esse ciclo Bitcoin, veja que ele funciona muito bem. Essas linhas verticais aqui, azul, são o halving. Essa faixa, esse quadradozinho azul aqui, são alta pós-halving. E ele funciona da seguinte maneira, aqui em rosa tem o período de bear market, né? Depois um período de acumulação aqui em rosa meio roxo, depois uma alta, né? Uma pequena alta após esse período de acumulação, depois um período aqui de acumulação antes do halving. Então vê que isso daqui dá mais ou menos entre setembro, agosto a março do ano que vem. Então, esse período aqui é um período de acumulação. E a mínima dele está em torno de 21 mil. Então, se a gente colocar aqui, ó, a mínima em 21 mil. Ou seja, nessa faixa aqui. Se a gente colocar aqui, ó março. A gente vai colocar até aqui, ó. A mínima em 21 mil. Vamos lá. 21 mil. Eu vou colocar bem certinho como está aqui. Verde. Não, 22, né? 20... 21.500. 21.500. Lá embaixo, né? Nossa, cara. Pronto. Então ele pode ficar nessa faixa e também a data é mais ou menos em 28 de agosto. Vou botar início de setembro. Início de setembro. 1º de setembro. Vamos agora pintar de verdezinho. Bacana. Ok. Pronto, esse vai ser o período. Aí o final seria um pouquinho pós-halving, 8 de abril. Vamos deixar aqui no halving. Pronto. Essa faixa aqui é a faixa onde a gente tem que acumular Bitcoin, tá? Essa faixa verde aqui. Então, por isso que eu acho que o Bitcoin não tende a se valorizar tanto, tá? Assim, certo? Ok. Feito isso, a gente vai aguardar o Bitcoin fazer uma correção, depois um movimento de alta aqui, vender um pouquinho e voltar a acumular aqui dentro dessa faixa aqui, certo? Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.